Alô, amigos internautas de São Caetano, do ABC, do país e do mundo, porque com a internet você pode, através de um clique, receber essa informação aí na Austrália, em Nova Zelândia, você que é estudante de inglês de São Bernardo do Campo, que está aí. E que você checa aqui na TV Web São Caetano o que está acontecendo ou não na região do ABC, a região mais industrializada do país. Porque se você não ligar na TV São Caetano, você não sabe o que acontece aqui. Porque as outras televisões só dão notícias aqui quando tem morte, apreensão de droga, essa coisa toda. Não fala da vida como nós falamos. Pois bem, o X da questão de hoje é o mundo em conflito. A paz é uma utopia? Pois bem, aqui nós temos, para começo de conversa, dois tipos de conflito. Por exemplo, a visão cristã. Porque quem olha para o mundo agora, guerra no Oriente Médio, guerra civil na Síria, problema grave na Ucrânia, quer dizer, é só problema em tudo quanto é parte. Pois bem, esse é um tipo de conflito. Agora tem outro tipo de conflito. Os senhores sabem que a jabuticaba é a única fruta produzida só no Brasil. Não existe jabuticaba na França, na Inglaterra. O ex-presidente Juscelino Kubitschek e eu sempre gostamos e adoramos muito jabuticaba. Por que eu estou falando de jabuticaba? Por uma razão simples. Aqui em São Caetano, você fala em jabuticaba aqui, ninguém conhece direito. Não tem muita cultura de jabuticaba aqui em São Caetano. E também não se vende jabuticaba em São Caetano. Aí Deus fez o seguinte: eu vou colocar 3 jabuticabeiras em São Caetano, no quintal da dona Otília, mãe do Éder Xavier. É verdade ou não é? Ney Gonçalves Dias, você é aquela fogo. casa antiga que a senhora, sua mãe, morava. Olha aqui, realmente tem jabuticaba na minha casa, ela plantou isso lá, é verdade, você está muito sabido, viu? Mas você é um advogado competente, eu quero imitar você, vamos ver se eu consigo. Vou fazer o que você fez comigo. Você que está aí assistindo o programa X da Questão na Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o canal, saiba do seguinte, no Brasil, só no Brasil existe a tal da jabuticaba. Porque Deus foi copioso, foi maravilhoso, foi bondoso para com o Brasil, uma fruta espetacular. Mas também no plano da comunicação, Ney, no plano do direito, do conhecimento, da experiência, foi plantado por Deus uma única pessoa nesse país, igual a jabuticaba. O nome dele é Ney Gonçalves Dias. Prazer em trabalhar com você, Ney. Só que esta é a fala do vereador e do líder da Câmara Municipal de São Caetano. Mas eu quero aqui dizer o seguinte: além da jabuticaba, Deus deu Éder Xavier a dona Otília. O Éder estudou na faculdade e foi preparado para fazer uma única coisa na vida, na faculdade de Direito: dirimir conflitos. A profissão dele é para dirimir conflito. Uma pessoa quer, a outra não quer. Uma pessoa pode, a outra não pode. Ele é o mediador, ele é o homem que leva ao juiz as pretensões dos seus para resolver o problema do conflito. Este tipo de conflito é o conflito usual da sociedade humana. É normal. Deus permite que ele se desenvolva. Agora, o conflito que eu quero chamar a atenção aqui, eu quero pedir a inteligência do Dr. Éder. O senhor não está cansado de ver essa guerra do Oriente Médio? Porque entra anos, sai ano a coisa, e morre gente, tem gente atravessando a fronteira, criança morrendo, escola sendo explodida. Ney, eu entendo que hoje é um método dedutivo, não precisa nenhuma inteligência. Todos os conflitos estão hoje sob o manto das religiões. O conflito é para se apoderar de energia, petróleo, etc, etc. Através da mão do gato, algumas potências usam parte da população, das decisões, dos atos políticos do Oriente Médio e assim em outras partes agora do mundo.
Porque o planeta escasseia o petróleo, as fontes de energia. E sem energia, a ambição, a avareza do homem precisa da tal da energia, essa energia natural. Então, se é através das religiões, sob o manto das religiões, que se busca mando e poder e espaço dentro do planeta, eu sou levado aqui a dizer o seguinte: Pilatos perguntou para Jesus, naquela hora de aflição, para decidir se matava ou não Jesus, o que é a verdade. Jesus, Filho de Deus, não respondeu o que é a verdade. Então eu diria, qual a verdade absoluta nessas guerras que estão sob o manto da religiosidade? Se não busca a verdade, eu pergunto para você, Ney Gonçalves Dias, se nós não temos o fundamento, a estrutura dos nossos interesses, baseado na verdade, se nós estamos malversando a verdade, se nós estamos fingindo que estamos defendendo uma ideia para os seres humanos, para a minha pátria, respeitando fraternalmente a outra pátria, os outros povos, as outras comunidades, se eu não tenho a base da verdade, e o tema do programa é o mundo em conflito, a paz é uma utopia, se eu não estou com a base da verdade verdadeira, a necessidade humana, como é que eu posso defender verdade? Eu defendo mentira. E o conflito, quando é mentira, ele sempre vai se instalar. Então, esse tal do nosso diretor do programa, da Web TV, o tal do Gustavo Baena, nós precisamos fazer uma reuniãozinha com ele depois do programa, e ele não trazer esse tipo de tema para a gente, assim, que... Baena, isso aqui é difícil. Você trouxe um tema muito difícil para nós. Mais perto do Ney Gonçalves, nós falamos sobre outra coisa. Então, em essência, na minha participação, se defendemos através da religião mentiras, se defendemos tudo, nem Jesus respondeu o que é a verdade. Se não estamos com a verdade, como nós vamos evitar os conflitos e como vamos buscar a paz? A base da paz é a verdade da alma, do espírito e do coração. Não sei como você encara isso, e gostaria de saber se, sem a verdade, alguém pode defender, nações podem defender direitos. De jeito nenhum. O senhor tem plena razão. No caso aqui do Oriente Médio, causou um pouco de espécie. Eu entendo. Primeiro, o cara é assessor do Ministério das Relações Exteriores de Israel. É assessor, não é ministro. Segundo, eu entendo a reação de Israel com relação ao Brasil. Chamando o Brasil de danico diplomático, dizendo que o Brasil perdeu de 7-1 na Copa do Mundo. Não tem nada a ver, né? Pois bem, eu entendo. É que Israel está com o pé atrás com o Brasil porque acha que a gente apoia os palestinos. De vez em quando, o pessoal aqui do Brasil, de vez em quando, dá lá uma de apoio aos palestinos, etc, etc. Agora, o que o Brasil disse, doutor Heder, é rigorosamente verdadeiro, pelo seguinte. Lá na Ucrânia, a gente não sabe o que está acontecendo porque não é uma guerra estabelecida, é um conflito. Meia hora de tiroteio, depois para. Agora, lá no Oriente Médio, é tiroteio, é guerra. Eu atiro lá e o outro atira de lá para cá. Então, o que o Brasil está dizendo? O Brasil está dizendo que existe uma desproporção. Não há dúvida. Essa desproporção é tão grande quando a gente imagina que, por exemplo, ontem, Israel ficou sem munição, diminuiu a munição. Mandou um e-mail para os Estados Unidos pedindo que fosse abastecido. 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares. Você imagina o que eles dispararam? Quer dizer, o exército de Israel é um dos mais preparados do mundo, não só pelo aspecto da inteligência, da estratégia que ele desenvolve, a história de Israel, desde aquela Bíblia, as conquistas de Moisés. O povo israelita, ele tem o Mossad, fora todo esse cabedal histórico que a própria Bíblia revela, do conhecimento das nações, das informações que tem Israel. Também, evidentemente, tem a Força Aérea de Israel é uma das maiores do mundo, tem bomba atômica. E é evidente, para manter tudo isso, e não vamos dizer que o povo judeu é pobrezinho, né? Então, para manter tudo isso, tem um estoque, certamente, é o óbvio, é o método dedutivo, um estoque enorme de acessórios para a guerra. De repente, está acabando.
Imagine quanto que eles despejaram. Já esse tempo, esses dias aí. Esses dias só, e os números já de mortos, quer dizer, a diferença. Então, um país, e aqui eu vou dizer uma coisa para você, hein? Não estou defendendo a diplomacia brasileira, não. Nos últimos 10 anos, eu não vou usar uma expressão chula, ali não deixa, aí você não merece. Mas a diplomacia brasileira nos últimos 10 anos só fez Ficar em cima do muro, né? só fez coisa errada, vamos dizer assim, né? Eu estou pensando outra coisa. Mas muito ruim a diplomacia brasileira nos últimos 10 anos. Você criou problema para todo lugar, não se firmou, a diplomacia brasileira não fez trabalho para se firmar como líder, né, da América Latina, da América do Sul. Olha, não fizemos nada, né? Mas então não é defesa. A diplomacia brasileira nos últimos 10 anos está ruim, péssima. Qual é que nós vamos? Sétima economia, que não avança. Não estou falando de um problema econômico. A relação entre outros países para troca de experiências, de conhecimento, de mercadoria, de investimentos, diplomacia ruim do Brasil. Mas nesse caso, é o óbvio, não precisa falar para um país, qualquer ser humano, mais ou menos informado. É certo um tipo de uma guerra com um exército desse? Lógico, também desse não é tamanho, certo, né? Desse tamanho, com esse potencial, cada um morre aqui, de Israel morre 1000 ali, é uma questão humanitária. E também aqueles túneis que foram feitos, lógico que não. Agora, no direito você sabe bem. Quando é que um camarada, meu caro, um dos maiores juristas do Brasil, Ney Gonçalves Dias, você vai lá no criminal e o sujeito veio te atacar com uma faquinha, você pega um canhão e arrebenta a cabeça dele, isso não está certo, é a proporcionalidade da agressão. Então, qualquer tipo de direito, qualquer tipo de pessoa se pronunciaria, olha, está desleal. O pronunciamento do Brasil não foi a favor dos túneis dos palestinos. Foi, olha, é muita desproporcionalidade entre uma capacidade bélica e outra. Foi isso que... Mas é claro que esses conflitos, por conta do posicionamento que se põe, abre o abismo entre os países, não é isso? Quebra de acordos, sanções, crise diplomática. E aí, sabe o que eu penso, né? Assim, eu moro no meu bairro. O que acontece com as pessoas em estrito senso e em lato senso também? Eu estou lá no meu bairro, na minha rua, e isso eu lembro de menino, os mocinhos lá, nós tínhamos um timinho nosso, quando o timinho lá para jogar futebol, fazia uma briguinha, aí de repente brigava os moleques, eu fui moleque também. E aí a gente tem umas coisas de moleque até hoje, sabe? Acho que todo mundo ser humano tem. Aí brigava lá. Aí o pai de um ia tirar satisfação com o outro. E de repente um era amigo do delegado. Virava quase um conflito dentro do município, por causa de uma bobagem, de uma briguinha lá. Agora, aqui já não é bobagem, é muita gente morrendo, em tudo quanto é lugar, na Ucrânia, não sei aonde, no Israel, no Oriente Médio, uma coisa desse tipo. E aí as sanções econômicas, mexeu no bolso, dá problema. Eu estou achando que a coisa não está fácil, né? Como é que você vê? Exatamente. Tudo isso? Veja que aqui cada lugar é um pepino diferente, um motivo diferente. Aqui na Líbia, por exemplo, a guerra na Líbia é de milícias, ou seja, são organizações militares líbias, Verdade. Uma quer superar a outra e quer tomar conta do regime. Na Ucrânia, na Síria, o Assad quer continuar fazendo o que bem entende e uma parte da população não quer que o Assad continue. Aí fez uma eleição fajuta. Na Ucrânia, o Putin está com ideias de grandiosidade, já teve a Ucrânia anexada à Rússia, depois liberou a Ucrânia para fazer a sua independência e agora ele quer a Ucrânia inteira, mas se não der que seja metade da Ucrânia passada para a Rússia, para a União Soviética. Quer dizer, isso não tem Ney, precedente. Não, é um absurdo. Qual é, Ney, o país que tem o maior volume de extensão territorial? É a Rússia. A Rússia. Ele aqui é um pedacinho da Ucrânia. O Assad quer ficar lá o tempo todo. Então, veja só. E o Brasil não pode se pronunciar e nós vamos encontrar a paz falando tudo mentira, uma divergência, não tem nada de fraternidade entre os homens. Tem mando e poder. Mando e poder safado. Para prejudicar um ou outro. Você vê bem, 80 mil, esse Assad já morreu 80, 10 mil não sei aonde, 1000 não sei aonde. Meu amigo. E o pior que está acontecendo é o seguinte, com tanta violência, com tanta morte, sem motivo, não é
Será que hoje nós estamos com a guerra? Descobrimos o capitalismo. Não, mas nós sustentamos o socialismo. Não, mas o outro foi sustentar o comunismo. Então havia uma porção de ismos. Hoje nem isso é mais. É poder escancarado, é poder. Eu quero tomar terra, quero ter tudo para mim. Então eu pergunto assim, as pessoas começaram agora, estão agora, fazendo o seguinte, elas estão buscando refúgios. Desacreditado em tudo, buscando refúgio. Onde está esses refúgios? Eu acho que é, como eu falei no começo, sabe de uma coisa? Estamos no fim do mundo mesmo. O refúgio é na paz daquele que não respondeu a pergunta de Pilatos, o que é a verdade. Talvez, acho que o único refúgio vai ser nós entrarmos no nosso interior buscando Jesus que está lá dentro de nós. É utópico, talvez, falar sobre isso, mas qual é o caminho? Se está tudo um grande desespero. Está difícil, Ney. Vamos agora, o advogado Éder Xavier, o vereador e o escritor Éder Xavier, daqui a um minuto, ele vai abordar aqui o problema dos refugiados, que quando você tem um único conflito, os refugiados são daquela nação. Aqui tem refugiado israelita, refugiado árabe, líbio, ucraniano, sírio, haitiano, quer dizer, daqui a um minuto. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Alô, amigos internautas da TV Web São Caetano. Você está assistindo o X da Questão aqui na TV Web São Caetano. O X da Questão de hoje é: o mundo em conflito, a paz é uma utopia? Ou seja, o mundo está em conflito, guerra em vários locais. No Oriente Médio, na Líbia, na Síria, na Ucrânia, na Rússia, etc. E a paz que se anseia é uma utopia? A verdade que o Dr. Éder Xavier proclama, essa verdade que se busca, ela é possível de ser alcançada se nem Jesus respondeu à indagação de Pilatos? Pois bem, nós agora vamos entrar na parte humana do conflito. A parte humana do conflito diz o seguinte: o sujeito nasceu num país. Dr. Éder Xavier nasceu em São Caetano, no estado de São Paulo, no Brasil. Aqui é a sua terra natal. As pessoas só deixam a sua terra natal para o abandono forçado da terra natal, sai, né? Se tem perseguição, violência ou violações dos direitos humanos. Doutor Éder, é inacreditável. Do total de 51 milhões, mais de 33 milhões eram refugiados internos, ou seja, tiveram de deslocar-se dentro do próprio país. É muita gente. Como é que vai pegar? Os países que mais recebem são Paquistão, Irã, Líbano, Jordânia e Turquia. É porque também está ali. Recebe aqui porque o sujeito atravessa a fronteira a pé, a cavalo, em cima do camelo e vai para lá. São os países que mais recebem. Mas aqui está muito claro, doutor Éder. Desde a Segunda Guerra Mundial, que o número de refugiados ultrapassa 50 milhões. E esse conflito não é um conflito com as características da Segunda Guerra Mundial, ele é mais esgarçado, mais espalhado. O senhor já pensou o desespero de uma família que tem que montar uma barraca e problemas de higiene, e de água, e aquele povão, e não tem comida, e abastecimento? Olha, as populações tentam sobreviver aos ataques, fugir à violência, fugir do desabastecimento, né? Absurdo, absurdo, absurdo. Você está lá no seu país, construiu a sua vida, a sua família, de repente... Do dia para a noite... De repente, você tem que abandonar toda uma estrutura de uma vida, de uma família, de uma história e fugir. Você leva o quê? Imagina, vamos pensar um pouquinho nas coisas com realidade, né? Acontece um conflito aqui, Brasil,
coisa qualquer. Você parou bem, porque uma coisa é receber aquela informação. Pela televisão? Não, você vê lá uma pessoa carregando. Você pega o quê? Amanhã tem que sair tudo fora que vai ser bombardeado São Caetano. O que a gente pega? Pega um dinheirinho, no meio do caminho, um está roubando o outro. Você tem na guarda dentro da tua casa. Mas você vai até o banco? Não dá nem tempo. Cara, eu levo colchão, eu levo o quê? Comida eu não vou comer. Que situação humanitária absurda. Agora você vê, esses números de refugiados. O Brasil tem os refugiados do Haiti, assim, outros países, da época mais perto. Como é que vem uma alma dessa para um país que recebe o refugiado? Você vem amargurada, precisa de muita compreensão. E aí, você vê, nós temos guerras internas hoje no Brasil. Vamos imaginar que o Brasil fosse receber, então, um contingente, já que o Brasil tem um posicionamento humanitário, não está a favor de Israel, como dissemos no primeiro bloco, do meu ponto de vista. É humanitário, a desproporcionalidade de um armamento bélico israelita contra outra nação que não tem. E a desproporção, morre 1000 lá, morre um. Então, o Brasil, por uma questão humanitária, fala, bom, vamos receber aqui o chefe de Israel, da Ucrânia, por aqui, porque são 13 milhões, né, vamos por aqui 2 milhões de pessoas. Ok. Mas nós temos moral. O Brasil tem moral. Os administradores, os políticos brasileiros, a administração tem moral para trazer pessoas para ajudar. Olha, eu tenho uma informação aqui, crianças morreram no Brasil comendo comida do lixão no Recife. Crianças. Na 7ª economia mundial. A Ucrânia tem os seus problemas, Israel tem os seus problemas parecidos. Olha, eu não sei não se tem miséria em todo mundo. Mas comer lixo, criança comendo lixo, não sei se tem nesses países não. E no Brasil acontece isso. Essas guerras, quando que nós vamos vencer essa guerra? O PT, Lula, PSDB, Aécio, Campos, Éder Xavier, vereador, todo mundo. Quando é que nós vamos vencer essas guerras humanitárias também? São filhos nossos, dessa pátria que Deus mandou as almas aqui para esse país. Estão comendo lixo, nem estão comendo lixo. A guerra da violência diária. Você pega o carro, você vai no mercado, você não volta. A guerra desses seres humanos, vamos chamar de ser humano, que vai lá roubar a moto. Já roubou a moto. Mas ele pega a moto, deixa eu matar o camarada. Ele volta lá e enche a pessoa de tiro. O outro que foi cobrar aluguel da casinha lá em cima da padaria, lá que eu vi ontem na televisão. O dono da padaria, dono do banco, está fazendo uma casa, não nem estava pronta a casa, alugou lá em cima, um aluguel acho que 300, 400 reais. Vai cobrar, o outro era usuário de droga. Ele não dá um tiro para matar, não. 10 tiros. Essa violência é uma guerra. Antigamente, nós víamos refugiados de países, naquele aspecto clássico, né? Na Somália, no Congo. E hoje, precisa dar espaço para refugiados de todo quanto é lugar. Estamos ou não no fim do mundo? Absurdo, absurdo, absurdo. E por isso que eu, evidente, brincando, falei com o nosso diretor, é maravilhoso esse tema, mas nós imaginarmos que não tem fundamento, não tem estrutura para falar sobre paz. É só... Engraçado, a tecnologia ajudou tanto o homem. Aquela senhora que lavava roupa ali no rio, que não pegava, punha carvão no ferro lá para passar, sofria. Tem tudo, tem água encanada, temos tudo quentinho, bonitinho. A tecnologia para viajar, para passear, para ver, para olhar, para assistir o mundo deitado na cama. Nós ligamos a televisão e vamos no fundo do mar, vamos para as estrelas, conhecemos o mundo. Está tudo tão fácil, que grande tecnologia. Mas a tecnologia, no espírito humano, só parece que alentou uma coisa: o ter. Possuir. E não o ser. Não tem A paz parece, diante de tudo isso, algo muito, muito distante. A tecnologia parece que serviu para potencializar essa beleza que está dentro da alma humana, que precisa sofrer para aprender. O sofrimento faz a gente aprender todas as coisas. Essa beleza de ter cada dia mais. Eu quero ter. Eu não quero ser nada, eu quero só ter. Porque se eu tiver, alguém vai achar que eu sou errado. Está na contramão. A gente tem que ser, para depois ter o reconhecimento daqueles que estão próximos de nós, se é que a vaidade é tão exuberante nas personalidades. E você vê, a vaidade é muito mais presente no tal do Putin, no tal dos grandes líderes aí, do Assad, do outro. É vaidade. Aliás,
já que citamos a Bíblia, Jesus não respondeu o que era a verdade, também está na Bíblia. O grande sábio Salomão que falou, o pior dos dramas humanos é a vaidade do ser humano. Com tanta vaidade, o X da questão de hoje está discutindo o mundo em conflito, a paz é uma utopia. Se continuar essa vaidade, que não presta atenção no interior dos seres humanos, que destroem os seres humanos, que usam os seres humanos, que fazem guerra, que põe criança para comer lixo. Se continuar essa vaidade, a paz é uma utopia. Agora, tem uma outra guerra que nós estamos enfrentando e não estamos conseguindo vencer até o final do ano, e da qual o senhor tem que falar aqui como homem público, a guerra contra a inflação. Nós não estamos conseguindo domar a inflação. O que seria o aspecto inflacionário? Inflação, para inflação. É o seguinte, descontrole de preços, etc, etc, e um decaimento daquilo que eu tinha. Então, hoje, no mês 10, do ano 10, eu tenho um poder aquisitivo de 10 mil reais, ou 10 milhões, o que for. Passa 3, 4 anos, aquele poder aquisitivo, isso é inflação, inflacionou. Diminuiu o meu poder. Agora, como é que eu mantenho? Produzindo, não é isso? É. Se eu tenho 10 milhões hoje, e agora a administração da economia nacional é de tal maneira que conserva os 10 milhões, ou tem problemas, e eu começo a produzir, então a minha produção faz com que daqui 1 ano, 2, 3, mesmo que haja um pouco de inflação, me dê, porque eu trabalho, porque eu estou realizando, me dê o mesmo poder de compra, poder de força econômica, daqui 3, 4 anos, mesmo havendo inflação. Então isso é interessante. Agora, como o Brasil vai debelar essa guerra da inflação? Como vai debelar essa inflação? Se a nossa diplomacia, como nós dissemos, se o nosso relacionamento com o mundo está deteriorado, principalmente nos últimos 10 anos. Então, o Brasil não está produzindo, Ney, não está produzindo absolutamente nada o Brasil. Onde está a promessa desse governo do PT? De fazer com que os que produzem nesse país, não é que vive da especulação, quem produz a indústria, o comércio, quem produz a indústria, estaria estruturada com os portos. Cadê os portos? Não há portos. Como vamos escoar a nossa mercadoria? As estradas. O BNDES está ajudando mesmo quem produz? Ou quem faz pactos políticos? Não é seu Eike? É Eike que fala? Eike? É Eike? É. Ike. Esse é o Ike. Sumiu ele também. Não, quanto investiram no C? Hein, Ike? O BNDES. Então, absurdo. Essa guerra da inflação é outra interna que dificilmente nós vamos conseguir vencer. Doutor Éder Xavier, eu tenho o prazer, a honra e a oportunidade de informar ao senhor a produção, o jornalista Gustavo Baena está informando aqui no meu laptop que falaremos nos próximos programas dessa guerra inflacionária e de eleições. Até porque corre em São Caetano uma informação de que o senhor terá um papel importante no ABC dos 7 municípios nas próximas eleições, vinculado que o senhor está a defender uma candidatura ao governo do estado de São Paulo. E o senhor será o coordenador aqui da região do ABCD, então o senhor está habilitado a falar conosco sobre esse assunto também. Não, eu vou ter muito prazer, no momento certo e oportuno, de me posicionar a respeito dessa situação, do meu posicionamento político. Eu não sou candidato, estou livre para falar, para fazer. Tenho até uma proposta para fazer em São Caetano do Sul, vamos ver se nós conseguimos realizar com a nossa equipe. Eu não estou vinculado, como não sou candidato. Quero também colocar os carrinhos na rua, um caminhãozinho, as fotos e uma proposta de que nós venhamos a votar em quem tem um compromisso nas eleições de 2014 com a transparência, com a verdade. Eu quero me posicionar, chamando, não através desse candidato, daquele, mas chamando a população, principalmente de São Caetano do Sul, onde eu nasci, onde sou vereador, para dizer, vote consciente, não troca mais o seu voto, chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, conversa furada. Aqueles que vendem o seu voto. Cuidado com aqueles que você dá o voto e depois vira as costas para você. E através do seu voto fica milionário. É o óbvio, eu vou querer falar o óbvio, só isso. E se o programa estiver aqui, como não sou candidato, posso falar o tempo todo, porque está na Constituição, a lei maior, que eu posso me pronunciar a respeito. Eu não estou vinculado aos aspectos eleitoral. Vou enfrentar a justiça eleitoral se necessário para poder falar o que eu penso, de quem eu...
com toda tranquilidade. É isso que eu prometo aqui no teu programa e ao teu lado também. Fico muito forte porque você é um homem experiente. Fecha aqui, Ed. Fecha aqui e sobe a ficha técnica. Fecha, fecha. Ney Gonçalves Dias.